a experiência que vocês dois tiveram, né? Que eu fiquei impressionado com a história que vocês me contaram quando foi o podcast que eu tive aqui com a Gisele, o primeiro podcast falando do livro. Aí o assunto estendeu, né? Depois nós saímos daqui, a gente bateu um papo aí na porta do prédio aqui da Nível 3, e de repente o assunto foi para o lado, né, mais transcendental, né? Mais paranormal da coisa, né? A coisa mais assim. Meu amigo, então, vou deixar com você, porque eu não sei nem por onde começar te perguntando essa parada aí. Eu só lembro da história que me encantou. Vamos começar pelo Começar do início, começo, né? Começar do Vamos começo. começar pelo início. Então, cara, eu acho assim, só dar um início na conversa. O respeito acima de tudo, né? Óbvio. É o que você falou, a gente tem que respeitar. A pessoa acredita, não acredita, não acredita. Eu acho que cada um veio no mundo pra uma coisa. Nem todo mundo veio para passar pelas mesmas coisas. Cada um vai trazer uma bagagem. Vai ter uma experiência de vida diferente uma da outra. Você tem a sua, tem a minha. Quem está assistindo vai ter a sua própria. Mas enfim, vamos ao assunto que nos trouxe aqui. Um belo dia, eu cheguei do trabalho, eu estava ali na Influência, morando atrás das casas dos meus pais. Na Influência, eu tenho uma casinha ali, que hoje é até o ateliê da minha mãe, de costura. Minha mãe é costureira. Aí, a gente tava namorando ainda nessa época. Ela me apareceu com uma carta que ela viu no YouTube, na internet, de uma carta que dava autorização a seres iluminados, seres de luz, a fazer um scanner em você e te purificar, te limpar. Aí ela viu essa mensagem na internet, escreveu a carta em punho e tal, mas só que ficou com medo de ler ela e botar, porque tinha que falar o próprio nome e tal. Aí eu falei assim, Pachen, cara, eu não tenho esse medo não, me dá aqui. Peguei a carta e li. Isso era por volta de 3h30, 4 horas da tarde. Essa hora que tava acabando de chegar do serviço. Beleza. Li a carta, fui lá, acabei a minha rotina do dia, tomei meu banho, jantei, deitei lá dentro, assistindo um pouco de televisão, fomos dormir. Quando é mais ou menos lá pra 00:30, 1h, a cachorrada começou a latir muito forte lá fora. Uau, 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 e bravo. Como se tivesse, que a gente sabe quando tem bicho, né? Ainda mais quem mora na roça, sabe quando tem bicho, quando não é bicho, quando é gente, quando eles estão brigando entre eles. Enfim, aí ela, cachorrada muito alvoroçada. Eu falei assim, poxa, parece que tem alguém lá fora. Eu despertei, mas não me levantei. Continuei deitado na cama, mas antenado no que estava acontecendo lá fora. De repente, a cachorrada parou de latir. Beleza, parou de latir, não era nada. Voltei a querer retomar o sono. Do nada, cara, eu assim, com o olho fechado, mas despertado, deitado na cama, eu tava com as minhas pernas cruzadas uma na outra assim, e o meu braço em cima e o outro braço nela, assim, a mão nela. Do nada eu senti uma pressão no peito muito forte. E parecia que tava me suspendendo, uma força muito forte. Sabe quando você anda, tá acelerando um carro? E vai te colando atrás, aquela pressão no peito assim? E me suspendeu. E eu tava dentro de casa, né? Eu tive essa sensação de estar sendo suspenso em alta velocidade. De repente eu parei. Parei, eu tava tipo que flutuando. Uma sensação de estar flutuando, como se você estivesse numa piscina. Flutuando. E nisso, eu sentia a presença, eu não conseguia abrir o olho, não conseguia me mexer, entendeu? Eu sentia a presença de 5 seres enormes em volta de mim, senti. Você já viu quando você tá com o olho fechado, que você olha pra luz e você vê o clarão, assim, você sente o clarão da luz, mas você não vê a luz? Foi isso que aconteceu comigo. Aí, tava na disposição do seguinte, eu estava no meio deitado, tinha um ser aqui, um de cada lado, e 3 à minha frente, entendeu? E eles começaram a se comunicarem entre si e passando, tipo como se fosse um scan em cima do meu corpo. Nesse momento, eu tava com a perna cruzada, eu fiz assim com as pernas e fiz assim com os braços. E fiquei, e mais nada. Como se eles tivessem mexido em mim. E passaram aquele scan, ia lá e voltava, até que eles chegaram e pararam na altura da minha cintura. E esse braço meu começou a queimar muito. Queimava e vinha pro peito e queimando, e esquentando e queimando. Aí eu falei assim, poxa, tá começando a ficar desconfortável. E eu também não conseguia me mexer. Não me mexia um músculo. Aí senti aquilo, passou aquela sensação.
entendeu? Dessa queimação no braço e no peito, passou a queimação, entendeu? E esses 3 seres que estavam na minha frente, eles se dissiparam, foram para sair, só ficou os 2 na lateral, entendeu? Esses 2 na lateral acabaram de me observar e eu senti a pressão contrária, eu senti a pressão nas costas, como se estivesse caindo de novo. E vim caindo, aquela sensação de cair, aquele frio e cair. Eu cheguei na cama, cara. Na hora que eu cheguei na cama, pum, encostei na cama. A primeira reação que eu fiz, encostar na cama, eu botei a mão que tava do meu lado. Eu levei a mão dela e falei assim, Gisele, você sentiu alguma coisa? Você viu alguma coisa? Ela, o quê, Alva? O quê, Alva? Eu não vi nada, eu tô dormindo. Eu falei assim, não é possível, cara. Será que eu sonhei? Não é possível. Eu não tava dormindo. Aí eu acordei, eu levantei, eu andei, eu saí da cama. Eu falei assim, caramba, eu fiquei com aquilo na cabeça o resto da noite. Eu falei assim, eu devo ter sido abduzido. Esses seres devem ter me levado. Como eu li a carta, eu juntei uma coisa com a outra. Uhum. Eu dei autorização para esses seres fazer essa limpeza. E eles encontraram alguma coisa que fizeram realmente essa limpeza. Tanto é que eu senti. E aquilo ficou muito marcado em mim. Aí hoje eu conto para as pessoas. Pô, foi uma experiência muito louca que eu tive. Não resta dúvida.